Aí, para vocês, e vocês da terceira idade, vamos todo mundo se arrumar, o que eu estou dizendo, vamos nos arrumando, que se Deus quiser, breve, nós voltamos para o nosso mini auditório, e eu quero todo mundo lindo, divino e maravilhoso, vocês sempre lindas lá no nosso auditório, hein? Eu conto com vocês. Mas, gente, as pessoas estão aí loucas, porque eu estou perdendo o cabelo e estou ficando aqui com aquela careca horrível. Inclusive as mulheres, está acontecendo muito isso com as mulheres, a queda dos cabelos. A doutora Priscila esteve aqui e é uma pessoa especialista em tudo isso, doutora Priscila Ramos Lota. Ela é uma dermatologista maravilhosa aí de São Paulo, de Tatuapé, e vai nos falar um pouquinho. Doutora, alopécia, holopécia, eu não sei o nome realmente direito. Eu só sei que as nossas amigas, principalmente, estão assim desesperadas, que estão perdendo muito cabelo, estão ficando carequinha. Nos ajude, doutora. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nos fala um pouquinho sobre a queda dos cabelos. Olá, Celeste Maria. Que prazer estar novamente aqui no programa Celeste Maria Recebe. O meu nome é Priscila Ramos Lota, eu sou médica dermatologista e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na medicina, a alopécia. Você sabia que o termo alopécia vem do grego alopex, que significa raposa, do latim alopécia? No dicionário Aurélio, se comenta que as duas formas estão corretas, alopécia ou alopecia. A raposa é um animal que tem com frequência a queda dos pelos, seja como um sinal de enfermidade, seja como um processo natural da própria raposa. Então, há muitos anos, lá pelos idos dos tempos hipocráticos, Hipócrates, o pai da medicina, viveu por volta do século V a.C. Lá atrás, já se chamava de alopécia a queda dos pelos em seres humanos. Bom, existem muitos tipos e causas de queda de cabelos. Vamos falar das três principais. A alopécia androgenética, mais conhecida como calvície, o eflúvio telógeno e a alopécia areata. Bom, a calvície ou alopécia androgenética, como que a gente poderia entendê-la? É mais ou menos assim. O DNA do nosso couro cabeludo está programado para chegar a uma determinada idade, começar a fazer uma menor quantidade de fios de cabelo. E progressivamente, realmente diminuir ali naquela região. Existe a alopécia androgenética masculina e feminina. A masculina, os padrões mais comuns são aquele de entradas e de perda de cabelos aqui no vértex, e a feminina costuma conservar a linha de implantação dos cabelos e cair mais aqui no meio. A gente vê que a quantidade de fios aqui em cima fica diferente daqui dessa região de trás e mesmo dos lados. Em fases mais precoces da alopécia é muito interessante a intervenção médica e a gente já pode fazer diagnóstico. No consultório médico, além do exame clínico de olhar o couro cabeludo com detalhes, nós podemos usar uma espécie de lupa que chama dermatoscópio, que nos ajuda a vermos e contarmos os fios dessa região com relação às restantes. E é importante que, quanto antes se faça o diagnóstico, possamos tratar essa condição médica. Vale a pena tratar para que a gente possa salvar o maior número de folículos. Dependendo do grau em que já se está a alopécia androgenética, vale muito a pena os tratamentos. Os tratamentos podem ser remédios tópicos, medicamentos orais, nutracêuticos orais, que são as famosas vitaminas do cabelo, não é mesmo? E também tem alguns procedimentos de consultório que podem ser feitos. Laser para o couro cabeludo.
intradermoterapia, que é uma injeçãozinha que a gente pode colocar no couro cabeludo. Tem um outro aparelhinho que chama MMP, microinfusão de medicamentos percutânea, em que a gente pode vitaminar um pouco mais esse couro cabeludo. Aí você pode me perguntar assim, nossa, mas injeção no couro cabeludo? Como que isso funciona? Bom, os estudos começaram mais ou menos assim. Tem um medicamento muito famoso que é o minoxidil, que é de aplicar ou até mesmo de tomar, né? Para que a gente possa aumentar o número de fios. Aí eles começaram a pensar assim, nossa, a gente aplica o minoxidil, primeiro foi o uso oral, que perceberam que quem usava o minoxidil oral tinha mais cabelo. Aí depois começaram a fazer o uso de minoxidil tópico apenas, e com loçõezinhas que a gente pode aplicar em casa. E aí se evoluiu um pouco mais e pensaram, nossa, esse medicamento só de aplicando lá por cima, a raiz do cabelo tá lá embaixo e faz nascer cabelo novo? E se a gente injetasse? E realmente é daí que vem esses tratamentos de consultório injetáveis, como intradermoterapia, MMP e alguns outros, em que a gente coloca adubo no solo para a planta crescer, como se fosse isso. Podem ter resultados variáveis. Outro tipo de queda de cabelos que nós gostaríamos de comentar é o eflúvio telógeno. O que ele significa? Ele tem bastante a ver com o ciclo do cabelo. O cabelo tem um ciclo, ele nasce, cresce, desenvolve, eliminado. São as fases pelas quais a gente passa, catágena, anágena, telógena. A gente sabe que todos os dias, mais ou menos 10 a 15% ou 10, 15% dos nossos fios estão na fase de queda. Então, quanto cai depende de quanto se tem. É muito comum se falar que até 100 fios por dia pode ser a queda do cabelo. Na verdade, isso é um número aproximado de acordo com o número médio de fios do ser humano. Mas tem pessoas que têm muitos cabelos, tem pessoas que têm bem pouquinho. Então, para um pode ser normal 60 fios por dia, para outro pode ser normal 160 por dia. De qualquer forma, o cabelo cai e fica preso no comprimento do fio. E quando a gente lava ou escova, evidencia-se a queda. Outra coisa que ficou no imaginário popular, lavar faz cair os cabelos. Na verdade, lavar evidencia o que está acontecendo e se precisamos procurar a ajuda médica. Quando os cabelos caminham muito para essa fase aqui de desprendimento do couro cabeludo, esse processo se chama eflúvio telógeno. Vou dar um exemplo muito conhecido na medicina. A gravidez, sim, a gestação, ela segura o cabelo na fase anágena, a fase em que os fios quase não caem do couro cabeludo. As gestantes notam mesmo, durante a gestação meu cabelo ficou lindo, ficou cheio, ficou viçoso. Realmente, o que acontece depois do parto? Mais ou menos 2 a 4 meses depois de um evento orgânico importante, inclusive estresse emocional também, né? Mas outros eventos orgânicos poderíamos citar que não o parto. Uma infecção mais grave, uma internação hospitalar prolongada, enfim. Depois de um evento desse, 2 a 4 meses depois, os cabelos ciclam para a fase telógena, em que o cabelo cai, então ele se desprende do fio. E aí acontece o eflúvio telógeno, uma queda expressiva dos cabelos, que pode também, de uma certa forma, uma certa porcentagem, ser visto como troca, porque muitos desses fios podem nascer novamente. Há tratamentos para que essa queda possa ser amenizada. E nem todas as pessoas a apresentam. A gente brinca que as pessoas não leem os livros, os pacientes não leem os livros. É muito comum isso realmente se apresentar na época do puerpério, 2 a 4 meses depois do nascimento. Algumas pessoas com mais intensidade, outras com menor intensidade. Esse é o eflúvio telógeno. Por fim, vamos falar de uma terceira alopécia, também muito famosa, que nós vimos muito agora na época da pandemia, e ela tem muita relação com estresse emocional também. É a alopécia areata. O que acontece na alopécia areata? Tem algumas áreas do couro cabeludo, pode apresentar também, pode acometer também barba e restante do corpo, mas é mais comum no couro cabeludo.
Então, algumas áreas de couro cabeludo que de repente ficam totalmente sem cabelos, né? Por que isso acontece? A alopecia areata ela é tida como uma doença autoimune. Nós sabemos que temos o nosso sistema de defesa, né, o nosso sistema imune, nossos anticorpos, nossas células de defesa, para nos defender de vírus, bactérias e fungos. Na alopecia areata, o nosso organismo produz substâncias, produz anticorpos, enfim, contra o folículo piloso. E aí o folículo piloso morre. Ainda bem que na alopecia areata isso acontece, mas na verdade sem a formação de uma cicatriz, sem o folículo piloso, toda a estrutura morrer por completo, ou seja, ela é uma alopecia não cicatricial. Onde tem a área da alopecia areata, há sempre esperança de repilação, de nascer de novo o cabelo. A verdade é que a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer com cada paciente, com cada pessoa que apresenta a doença. Mas, no geral, na maioria dos casos, pessoas principalmente que apresentem placas únicas, a gente chama de placa, né? Aquela lesãozinha sem cabelo, costumam ter uma repilação muito boa ali do local. Essa é a alopecia areata. Então a gente tem que estresse emocional também pode ser bastante relacionado a ela. É interessante a consulta médica em todos esses casos, porque doenças orgânicas e falta de vitaminas, como ferro, principalmente, né, anemia, distúrbios da tireoide e outras doenças, podem apresentar interferência nesse ciclo capilar, desenvolvendo, por exemplo, o eflúvio telógeno que comentamos. Então, muito melhor do que pegar uma vitamina de cabelo da farmácia é saber qual que seria a melhor para você. E realmente isso é muito interessante que um médico dermatologista, que é responsável pelas doenças da pele, dos cabelos e das unhas, possa te ajudar. Eu espero que tenha ajudado vocês. Mais uma vez agradeço a participação e fico à disposição para dúvidas. Até a próxima. Obrigada, doutora Priscila. Um beijo no seu coração. Quero vê-la mais e mais vezes, porque estão pessoas pedindo para que a senhora fale sobre unhas fracas, fungos, né? E eu vou querer ter o prazer de tê-la mais vezes aqui, tá bom? Obrigada mesmo. Agora, um recadinho para você. Sorriso maravilhoso, dentes branquinhos. É possível, exija do seu dentista clareador dental Total Blank. Eu disse Total Blank. É mais um lançamento da nossa DFL, que há 80 anos vem se dedicando, vem trabalhando lado a lado com a odontologia. Clareador dental Total Blank. Agora um minutinho, nós já voltamos. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco Modal. Investimento seguro.